Existem mulheres que atravessam décadas sustentando lutas inteiras, mas nem sempre à frente dos holofotes. Elas estão onde as políticas são construídas de verdade, nas redes, nos bastidores, nas disputas que são silenciosas por direitos. O Mulheres Políticas de hoje abre espaço para ouvir uma dessas trajetórias fundamentais. Uma mulher que ajudou a construir o feminismo no Brasil, como uma ação política, articulando agendas locais, nacionais, internacionais, muito antes disso ser reconhecido como uma pauta central. Nossa conversa vai atravessar direitos humanos, políticas públicas, saúde das mulheres e as tensões do feminismo contemporâneo, inclusive debates sobre poder, masculinidades e responsabilidade coletiva. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou a Lu Rodrigues e hoje eu recebo uma jornalista, mestre em ciência política pela URGS, especialista em gestão pública participativa, com atuação nacional, internacional na construção de redes de defesa dos direitos das mulheres. Télia Negrão é fundadora do Coletivo Feminino Plural, criado em 96, coordenadora nacional da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, redes fundamentais na articulação entre movimentos sociais, políticas públicas e organismos internacionais. Ela integra o Comitê Político Nacional da campanha Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio, da qual é uma das fundadoras, e o Observatório de Feminicídios Lupa Feminista. Ufa! Télia Negrão, muito obrigada por aceitar o convite, fazer essa conversa conosco, falar da trajetória e, principalmente, dividir a tua visão de mundo e nos ajudar a entender um pouco melhor como é que está o feminismo hoje no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. É uma honra estar aqui, porque eu me vejo como produto coletivo, né? Produto social. Então, eu compartilho também as minhas experiências como parte desse processo de aprendizagem diária sobre a vida. E a gente precisa falar bastante sobre algumas questões e ajudar a traduzir um pouco mais, Télia. E é nesse sentido que eu quero usar essa nossa conversa. Quero começar lembrando que, bem, diante dessa trajetória toda, tudo que tu viveu, em que momento tu percebeu que não era só atuação profissional, militante? Onde é que a política, no sentido mais profundo dela, ficou mais claro para ti? Porque, para mim, Télia, a política é uma virada de consciência. Como é que foi para ti isso? Minha trajetória, acho que ela vem de bem cedo mesmo, assim. Uhum. Eu vivia numa cidadezinha do interior do Paraná, lá na divisa com o estado de São Paulo, chamada Jacarezinho. E lá eu já, quando fazia o curso de magistério, como presidente do centro acadêmico da escola, fui chamada para fazer um programa de rádio. Eu tinha 16 anos, na Rádio dos Padres da cidade. E eles acho que não imaginavam que dali poderiam sair coisas bem interessantes, porque eu lotava o estúdio todo sábado à tarde, só de meninas. Que máximo. E ali nós contávamos muitas histórias, fazíamos leituras. E eu acho que ali eu fui descobrindo um pouco a fala pública, um pouco da comunicação e um pouco da política, que foi se imbricando ao longo do tempo, né? Quando eu vou para Curitiba para fazer a faculdade, eu já escolho a comunicação social, mas, ao mesmo tempo, eu já vou me aproximando da política. Acho que o meu primeiro contato, né, primeiro com o feminismo, dentro da profissão de jornalista, de comunicadora, foi com uma jornalista, Joana Lopes, que a Joana Lopes integrava. Eu trabalhava no jornal chamado Folha de Londrina, que era o jornal mais democrático, mais importante no Paraná. E eu trabalhava em Curitiba nesse jornal. E a Joana Lopes morava em Londrina, mas era de um grupo nacional de jornalistas que fez o primeiro jornal feminista contemporâneo no Brasil, que era o Brasil Mulher. E eu ainda era muito menina, muito jovem, recém-ingressando na profissão, e ela me ofereceu a possibilidade de estar partilhando dessa experiência. E muito rapidamente eu fui descobrindo
que as mudanças da sociedade, as conexões que a gente fazia tinham tudo a ver com a política. Então, eu também, muito rapidamente, fui chamada à política, a uma participação. Isso eu vou te dizer, eu estava nos anos 77, 78. Quando foi 79, eu estava trabalhando no Jornal do Brasil, já era, na época, um grande jornal brasileiro que fez época. Trabalhava na redação em Curitiba, do Jornal do Brasil. E ali eu também fui contatando muitos setores da política. Acabei me filiando a um partido político e em 82 eu tenho a minha primeira experiência como candidata Então não foi só bastidor. a deputada estadual. Fiquei suplente de deputada, participei de todo o processo de luta das mulheres para a Assembleia Nacional Constituinte, ajudando a construir o Programa Nacional das Mulheres para a Constituinte, já fundando um primeiro coletivo de mulheres, participando da luta partidária, de conselhos da mulher e me preparando para uma segunda etapa, que seria candidata novamente a deputada estadual. Fiquei suplente de deputada estadual de novo, mas desta vez que eu viro suplente de deputada pela segunda vez, eu já vou trabalhar dentro do sistema político. Eu fui trabalhar na assessoria para a Constituinte Estadual do Paraná. Eu tenho meu nomezinho na comissão técnica lá. Que massa. E fui assessorar um deputado federal para a Assembleia Nacional Constituinte. Como é que foi essa entrada enquanto mulher? Porque na época não era uma prática comum, era a época da família, da organização da família. Não era uma prática comum. Mas aquele momento, por outro lado, era um momento de emergência do feminismo no Brasil. Porque eu quero lembrar que o feminismo brasileiro contemporâneo, ele inicia propriamente com a volta das mulheres que tinham sido exiladas. Elas retornam para o Brasil com toda a experiência que elas tinham vivido na Europa. E elas trazem uma agenda. Claro que nós já tínhamos uma agenda no Brasil, porque nós estávamos nos movimentos. Eu tinha participado do movimento feminino pela anistia, que tinha sido fundado pela Terezinha Zerbini. Eu, muito jovem, participei desse movimento. E nós tínhamos uma pauta brasileira. Mas a volta dessas mulheres, elas trazem uma perspectiva de um novo feminismo, que não estabelecia a luta que se dava internamente nos partidos políticos brasileiros, por exemplo. Você tinha a luta geral e tinha a luta específica. Aquelas feministas, quando retornam para o Brasil, elas já trazem uma visão mais europeia, né, de que o feminismo em si era a grande pauta, que a igualdade de gênero, igualdade entre os sexos, como se dizia na época, porque o conceito de gênero vai surgir no final da década de 80, né? O que a igualdade entre os sexos era o fator de mudança na sociedade. E também já um conceito de democracia que vai acompanhando o final dos anos 70, os anos 80, e chega na Assembleia Nacional Constituinte, as mulheres vão lá para dizer: não existe democracia sem mulher. Então, ao mesmo tempo que nós vivíamos num país, e vivemos ainda, né, conservador, patriarcal, machista, violento, excludente com as mulheres estão construindo a sua história, a sua trajetória por dentro da política também. Então, não foi por fora da política, foi por dentro da política. E essa, eu te digo, Lu, é uma das características do feminismo brasileiro. O feminismo brasileiro, ele é um feminismo que, diferentemente de outros feminismos, até mesmo o feminismo norte-americano, o feminismo europeu, é um feminismo que trabalha a política, mas também por dentro da política.
Então, foi assim, nasceu o MDB, as mulheres estavam lá dentro. Nasceram os outros partidos políticos, as mulheres estavam lá dentro. Nasceu a Assembleia Nacional Constituinte, as mulheres estavam lá com a sua carta, com o lobby do batom. A gente elege 31 deputadas que vão fazer toda a diferença na elaboração da Constituição brasileira, da nova Constituição brasileira. Elas fizeram uma arquitetura política tão própria, tão inteligente, que conseguiram incluir dentro da Constituição tudo que era fundamental. E conseguiram deixar fora da Constituição tudo aquilo que poderia impedir os avanços seguintes. Numa unidade incrível. Inteligência política e demonstração de que, independentemente do partido que você estivesse, havia uma unidade em torno da garantia de saúde, de igualdade civil, de igualdade no casamento, na saúde, no planejamento familiar, na violência, no trabalho. Então, a gente ali plantou a semente do que seria o Brasil dali para frente. Perfeito. Pela primeira vez, direitos humanos numa Constituição, pela primeira vez, a igualdade entre os sexos, pela primeira vez, direitos humanos e mulheres incluídas nesses direitos humanos. E isso fez toda a diferença para o Brasil de hoje. Pois é, eu já ia fazer um salto para agora. E como é que tu vê essa relação hoje desse feminismo e das políticas públicas no Brasil? O quanto a gente avança ou a gente se aproxima e se afasta de avanços conforme, né, a história avança, Télia? Como é que tu faz essa leitura? O mundo mudou. Né? Nós vivemos nas décadas de 70, 80 e 90 o que se chamou o ciclo social da ONU, que foi um ciclo social de direitos humanos que se inicia com o Ano Internacional da Mulher, depois a Década da Mulher, depois nós temos todas as conferências mundiais, 4 conferências mundiais, sendo que a última foi em 1995 na China, né? Então nós temos a famosa plataforma de Beijing ou a plataforma de Pequim, que é a grande plataforma que nos ilumina, mas nós também aprovamos conferências, uma convenção sobre os direitos da mulher, que é a Convenção CEDAW, que é que a gente considera que é a Constituição Mundial da Mulher. Isso num clima, né, em que, por exemplo, a gente tem um mundo mais que de bipolar ele vira multipolar. Há uma maior disseminação da democracia a partir dos anos 90, e a gente vive, então, um momento de muito florescimento de garantia de direitos. Eu vivi intensamente esse período. Foi quando nós conseguimos construir os conselhos da mulher em todo o Brasil. Nós conseguimos inserir nos governos as primeiras políticas públicas, delegacias, casas-abrigo, centros de referência, depois a igualdade na política formal. Uma abertura para essa construção. Abrimos para isso, no campo do trabalho, no campo da saúde da mulher. Nós conseguimos, assim, um acúmulo imenso. Mas o que a gente tem percebido é que, assim como a democracia, ou, melhor dizendo, os avanços na vida das mulheres são simbioticamente vinculados à democracia. E nós tivemos uma experiência recente. Nós tivemos uma quebra da democracia em 2016, né, quando tem o impeachment da presidenta Dilma. Tivemos um período em que nós tivemos um retrocesso enorme nas políticas para as mulheres em nosso país. Foram 10 anos. E agora nós estamos de novo reconstruindo essas políticas, mas tivemos que reconstruir quase do zero.
e com muito ódio, muito ataque às mulheres. As mulheres na política estão sofrendo uma violência como nunca tinham sofrido antes, porque as mulheres também não estavam tão dentro da política quanto nos últimos anos. Uhum. Então, isso mostra que os direitos eles estão em permanente disputa. Você avança, retrocede, mas a gente tem uma consciência maior de que, mesmo retrocedendo, nós sabemos qual é o direito. Uhum. E é nessa perspectiva política que a gente atua hoje dentro dos partidos também. Eu quero te dizer que eu hoje estou no Coletivo Nacional de Mulheres do PT, junto à Secretaria Nacional de Mulheres do PT, e nós temos um encontro em breve, encontro nacional em breve, e a nossa análise é de que sem democracia não existem direitos da mulher. Perfeito. Então, mulheres na política são fundamentais. Eu vou fazer um gancho, porque assim, toda essa trajetória já me mostrou. Tu atua tanto no monitoramento internacional desses compromissos, né, assumidos pelo Brasil com relação ao direito das mulheres, atuou na coordenação dos conselhos de direito das mulheres em 2 capitais, né, formando isso, então pensando ela na base. Como é que a gente faz para políticas das mulheres saírem do papel de fato, sabendo, que é o que tu está me dizendo, que a gente está num mundo onde estamos praticamente começando de novo, reconectando algumas questões. Sim. Como é que faz uma política pública sair do papel e virar realidade ali na ponta, Teli? Com consciência social, com mobilização, com participação, não tem como. E a democracia, a gente vive assim, quase um paradigma, né, na política, né? Você precisa de democracia para ter direitos e você precisa de direitos e liberdade para ter democracia. Perfeito. Então, essa dinâmica, essa engrenagem que a gente está permanentemente trabalhando. A gente pergunta assim, nós estamos no ano de 2026. Nós tivemos 1.500 feminicídios no ano passado, e essa tem sido a média de todos os últimos anos, desde que se começou a medir feminicídio no Brasil, que foi a partir de 2015, quando nasce a lei do feminicídio. A gente fala, mas como é que pode, num país que tem a metade da população mulher, mais da metade dessas mulheres são... mais da metade da população é composta por mulheres eleitoras, né? Mais da metade dos eleitores. Nós temos uma Constituição que prega a igualdade, temos leis para praticamente garantir todos os direitos e as mulheres continuam sendo massacradas. Tanto no seu dia a dia, nas violências diárias, a violência na política, que é para as mulheres desistirem da política. Não é só a entrada, a permanência é mais complicada ainda. É para entrar e é para não ficar. Né? E nós temos cotas. Né? Então, como que isso pode estar acontecendo? Nós precisamos mudar os padrões culturais da nossa sociedade. Né? É mudança de padrão cultural. Nós temos que sair desse patamar de sociedade patriarcal em que os valores são determinados ainda pelo masculino, pelo que é certo, no comando do corpo das mulheres, da vida das mulheres, no modo de ser das mulheres, na escola. E isso está impregnado não só na cabeça dos homens. Eu estou falando de sociedade patriarcal. Eu não estou só falando dos homens. Eu vou trazer uma questão, porque lá no finalzinho, mas eu vou trazer porque a se encaixa, cultura, né? ela vai se impregnando. Perfeito. Vai se impregnando. Agora, quando uma sociedade legitima políticos, por exemplo, que são capazes de derrubar uma presidenta com métodos misóginos e atacar as mulheres que estão num púlpito falando lá
no Congresso, nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, e atacar com gestos, com palavras, com interrupções, com agressões verbais, com ameaças físicas, com ameaças à sua vida pelas redes sociais, nós vemos que existe um desafio imenso à democracia. É a democracia. Eu vi um comentário da Mia Lacombe, maravilhoso essa semana, né? Que ela disse, a gente vem falando sobre o feminicídio ser um crime de ódio, né? Sim. E ela disse, isso não é um crime de ódio, isso é um crime político. Porque toda vez que tu ataca a mulher, no sentido, né, mais termo, tu tá atacando uma sociedade inteira. Existe um crime político sendo praticado aqui, a gente tem que falar sobre isso. Nessa semana mesmo, a gente acabou vendo um assédio em rede nacional. O que faz com que eles se sintam tão à vontade de cometer todos esses gestos que tu trouxe aqui pra gente, e mais um assédio em rede nacional e estar tudo bem? Tem uma pauta que vem pra mesa com muita frequência, até, que é o seguinte: alguma convidada entra ou sai falando sobre as masculinidades, a necessidade do cuidado com relação às masculinidades. Como é que nós educamos os nossos meninos para este mundo? De um lado, algumas das nossas mulheres da nossa audiência vai dizer o seguinte: Luana, parem de delegar à mulher a responsabilidade pela constituição deste indivíduo homem. Ele precisa assumir as suas responsabilidades. De outro, vamos dizer, gente, a gente tem que começar por algum lugar, que seja pela educação. Como é que o feminismo vê isso? Como é que o feminismo entra na articulação disso, né? Qual é o caminho para essa discussão, Télia? Como é que tu vê isso? O ideal seria que os homens dessem essa resposta, né? Acho que é bem importante. Porque não é só a escola que educa, não é só a família que educa, é a sociedade que educa, né? Eu também assisti outro dia um podcast, uma fala, eu acho que era até da Miriam Lacombe, falando assim: mulheres, não se sintam culpadas se vocês ensinaram o certo e seu filho fez outra coisa, né? A sociedade tem que se envergonhar. Porque por mais que nós busquemos uma pedagogia da igualdade, é a pedagogia da misoginia que está impregnando a sociedade. É a pedagogia da violência, é a pedagogia do patriarcado que continua sendo aquela que predomina na sociedade. Então, nós precisamos de novas pedagogias, novas formas de educação social, cultural, familiar, nas relações de gênero, etc. Por que os homens continuam cometendo tantas violências, inclusive publicamente? Porque existe uma autorização social. Porque essa masculinidade tóxica que a gente diz que existe, ela tem uma enorme base de sustentação na sociedade. Eu li hoje ainda que depois do ataque, da denúncia do ataque, do assédio, naquele programa de TV que eu nem assisto, né, que aumentou de uma forma exponencial as adesões, ele passou a ter número as de redes seguidores sociais. absurdo. Uma pessoa dessa nem podia estar tendo rede social, porque se é um criminoso que comete um crime desse na frente das câmeras de TV, ele é capaz de muitas coisas. Mas não se trata de um homem. Não fala sobre ele, né? Fala sobre uma sociedade. Né? Fala sobre masculinidade, sobre a alta legitimidade, né? Que essa misoginia, e a misoginia, o que é? É ódio. Misoginia é a forma como o ódio masculino se expressa contra o feminino. Nós sabemos que isso é uma construção cultural, ela é histórica, ela é secular, ela está aí, e
ela está atrás de tudo que a gente faz, de tudo que foi escrito até hoje, a literatura, as artes plásticas, a toda a imagética social, aos valores, aos símbolos, ela está impregnada em todas nós, né? E todos nós, todas e todos, porque ela está impregnada na nossa educação, na nossa sociabilização. Então, assim, eu penso que a escola pode ser um vetor fundamental. Ensinar meninos a educar, a respeitar meninas e ensinar meninas a serem respeitadas. Acho que tem esse duplo sentido, né? Fazer com que os homens reconheçam que cometem violências e, quando cometem violências, reconhecer a sua responsabilidade. Porque existem crimes que são irreparáveis, né? Um feminicídio irreparáveis no sentido, vou dizer assim, para quem perdeu a vida, não existe reparação, né? A não ser da memória e da dignidade dessa pessoa. Mas ela pode ser irreparável no sentido de que o homem que comete um crime, se ele reconhece que ele cometeu um crime, além de responder criminalmente, penalmente, se ele reconhece, ele pelo menos dá uma esperança na sociedade de que aquilo é uma construção social que está impregnada e que ele pode vir a se tornar uma pessoa que venha a ter algum dia o direito a ter de volta a sociabilidade. Né? Enquanto isso, ele tem que responder por esse crime. Né? Mas nós precisamos, sim, de políticas de reeducação de abusadores, de reeducação de agressores. Nós temos que criar as condições para que os homens se restabeleçam na sociedade. Mas isso conta necessariamente com os próprios homens. Acho que não somos nós, mulheres, que temos que reconstruir esses homens. Os homens têm que se reconstruir. E nós, mulheres, nos fortalecermos para sermos cada vez mais fortes, para levar à frente o desafio contemporâneo com o planeta, com a sobrevivência das espécies, com a democracia em todos os seus sentidos mais fundamentais, né? E para que nós possamos ser felizes. Que maravilha! E antes da gente seguir nessa conversa que está absurdamente inspiradora com a Télia, cheia de aprendizados e provocações, a gente vai fazer uma pausa rápida e valorizar quem apoia mulheres políticas e torna possível este espaço de trocas e de visibilidade. Acompanhe aí. O Rio Grande está enfrentando uma crise climática e baixo crescimento econômico e populacional. Por isso, em 2025, a Assembleia Legislativa realizou diversos encontros do Fórum Democrático para propor investimentos em sustentabilidade, tecnologia, infraestrutura e reindustrialização. Na Assembleia também fizemos a lição de casa, cuidando da natureza e do bem-estar dos gaúchos. Assembleia Legislativa. O crescimento sustentável é agora. Télia, eu vi uma fala tua sobre redes e cyberespaço. Era a tua tese de mestrado? Sim. É isso, né? Então, como é que isso entra nas formas de empoderamento, né? Como é que tu vê hoje o papel das redes nesta agenda de gênero? Porque tu começou num mundo que era completamente diferente. Eu fiquei pensando como é que essas mulheres se articulavam naquela época e a dificuldade que às vezes a gente tem de se articular agora com todas as ferramentas que nós temos. Me fala um pouquinho desse olhar. Era muito trabalho, eu vou te dizer assim, Lu. Antigamente, no meu tempo de jovem, era muito trabalho porque era tudo orgânico. Você tinha que se reunir, escrever junto, elaborar junto. Não tinha muito. Você produzia jornais alternativos, panfletos impressos, muitas vezes em mimeógrafo, e você ia fazendo aquilo que era possível. Quando ficou mais avançado, nós tínhamos o fax, né? Depois é que vieram, né? As redes, veio a internet, as redes sociais, eu acompanhei toda. Então, assim, eu sou da geração que passou por
todas as mudanças tecnológicas até o surgimento daquilo que a gente chamava de TICs, que eram as tecnologias da informação e comunicação. Eu fui fazer mestrado na URGS, na ciência política da URGS. Eu integro, até hoje eu sou pesquisadora associada no núcleo de estudos sobre mulher e gênero da ciência política da URGS. Eu queria saber o seguinte, se as redes sociais, que na época eu chamava de cyberespaço ou ciberespaço, eram capazes de produzir empoderamento e capital social, ou seja, se aumentavam a capacidade das mulheres de incidir na sociedade, né? Ou, afinal de contas, o que era? E eu fiz uma pesquisa com 5 métodos diferentes de pesquisa, entre eles eu entrevistei 240 mulheres. Na época tinha os telecentros em Porto Alegre. Eu entrevistei as mulheres nos telecentros. Foi em 2004, 2005, 2006. Depois eu fui fazendo entrevistas. O que eram esses espaços? Blogs? Não, os telecentros eram locais físicos. Não, eu digo, esse cyberespaço, que espaços eram esses que elas entravam? Eram blogs, sites? Eram sites, blogs, grupos de conversa. Chat, ainda tinha algum chat, tipo de chat? Tinha chat, tinha o Orkut. Sim. Tá? E estavam começando a surgir daí Facebook, ali estava ainda no início, mas as mulheres usavam muitos sites. E os sites, todo mundo tinha site, todo mundo tinha blog. Né? Então, isso, as mulheres iam nos telecentros, que eram espaços físicos dotados de computadores, que a Prefeitura de Porto Alegre implantou na cidade todinha. Tinha mais de 50 telecentros em Porto Alegre. Elas iam ali, tinham direito a usar 1 hora, 1h30, aquele computador. Para que elas usavam? Eu queria saber isso. Para que as mulheres usam esses computadores? O que elas fazem? O que elas fazem ali dentro? E o que elas sentem? E naquela época em que não havia milionésimo, né, do que nós temos hoje de interações sociais, né, as mulheres disseram que trafegavam em espaços em que, sim, elas se empoderavam, elas conheciam muito mais coisas, elas tinham acesso à informação, mas elas sofriam muita violência. Já naquele tempo. Nessa entrada, a violência já estava presente. Um dos lugares um dos motivos pelos quais as mulheres mais entravam na internet já naquele momento era nos sites de namoro e de relacionamento. E ali elas entravam vulneráveis e saíam absolutamente vulnerabilizadas. Perfeito. Então, assim, para mim, aquele momento já eu concluí a minha dissertação fazendo algumas perguntas assim, colocando assim. O empoderamento tá ok. O empoderamento existe, mas existe violência. As redes sociais não são neutras. É uma ferramenta que não... É uma ferramenta, mas ela não é neutra. Ela pode ser uma ferramenta produtora. A segunda questão foi que era preciso ter uma governança da internet. Que era preciso ter regras dentro da internet. Que regras seriam essas? A gente não tinha ideia naquela época ainda, mas já era uma grande discussão na época. Hoje, né, o que nós vemos? Que as redes sociais, elas continuam sendo uma grande ferramenta, tá? Elas trazem recursos comunicacionais para nós maravilhosos, tá? Só que elas também se constituem num espaço de extrema violência. Basta assim, né? Na Deep Web, né? Vamos falar aqui dos Red Pills, de tudo que existe no sentido de fomentar as piores masculinidades possíveis e imagináveis, os racismos todas as formas de discriminação por identidade de gênero, tudo de ruim, de assédios, está ali.
Por outro lado, tem todo um campo em que você pode produzir o conteúdo. Existe uma disputa enorme por esse campo. monetizado por isso. Exatamente. Existe, então, a monetização desses espaços, existe ainda as regras existentes são insuficientes. Os ricos e poderosos das big techs Fiscalização. continuam produzindo, né? Agora a gente está aí com esse Grok, né? Que vai lá, desnuda mulheres e desnuda homens também, ou seja, ele tira completamente, ele vulnerabiliza totalmente a imagem das pessoas e se transformaram num ambiente extremamente perigoso para crianças e adolescentes, né? Então, assim, nós precisamos de uma regulação. Nós precisamos de uma forte regulação e fortes mecanismos para fazer com que essa regulação seja respeitada. Porque esse é um problema. Como as redes têm, essas redes, elas estão lá nas big techs. As big techs são as maiores empresas do mundo, que mais consomem energia, mais consomem água, mais consomem tudo, e também são os mais ricos que estão ali. Se a gente não cuidar disso aí, nós estamos colocando em risco a capacidade da sociedade de se comunicar. Então, é gravíssimo o que nós estamos vivendo hoje. Essa é uma preocupação muito forte do meu coletivo. Atualmente, eu tenho um coletivo, né, onde eu milito, que é o Querela, Jornalistas Feministas. Nós somos um grupo de jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, focadas no ponto J, da plataforma de Beijing, que é o direito das mulheres e meninas à comunicação. A gente atua com essa perspectiva, né? E homenageia com o nosso nome, Querela, né? É o nome da obra da primeira mulher que viveu do próprio trabalho de escrita, que é a Christine de Pizan, né? Que viveu no final de 1300, início de 1400, e deixou uma obra maravilhosa chamada Cidade das Mulheres. Então, assim, a gente homenageia essa maluca lá de 1400, né? E são nós ali, eu digo, é um bando de malucas também, porque nós desafiamos aquele que talvez seja o grande campo hoje da disputa, que que nós trabalhamos com esse campo da disputa, que é o campo simbólico, que é o das redes sociais. Não saindo muito disso, assim, mas tu coordenou campanhas e redes voltadas para a saúde dos direitos reprodutivos, né? Onde é que a gente avançou e onde é que a gente ainda está tropeçando muito nessa frente? Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, né? A grande luta foi no sentido de tratá-los como direitos humanos, né? Esses direitos estão em convenções internacionais, estão em plataformas mundiais, eles estão na plataforma e na agenda política. No entanto, nós ainda temos importantes obstáculos, né? Eu trabalhei isso nas Nações Unidas quase 20 anos, monitorando algumas plataformas e programas, como o programa de população e desenvolvimento do Cairo, chama do Cairo porque foi da cidade do Cairo que foi escrito esse programa, e que ele prevê o respeito e o direito à autonomia das mulheres e de todas as pessoas ao próprio corpo, né? O direito à autonomia e ao respeito a esses corpos, porque também fala dos corpos das meninas, o corpo dos meninos, os corpos das pessoas que não querem ser tocadas, e os corpos das mulheres, né, que ao mesmo tempo devem ser protegidos da violência, eles devem ser sujeitos da autodeterminação das mulheres sobre si mesmas. Então, nós avançamos muito, né? No que nós falamos em termos de identidade, quando falamos de direitos sexuais, nós estamos falando de identidade sexual, nós estamos falando de identidade de gênero, estamos falando a respeito às pessoas que têm diferentes formas de se colocar enquanto gênero no mundo. E de se expressar também, de se expressar e exercer. E quando nós estamos falando de direitos reprodutivos, nós estamos falando do direito das pessoas de escolherem
com quem, quando, como, de que forma se relacionar no campo em que pode ser um campo gerador da reprodução. Por isso que chama de direitos reprodutivos. E diz respeito ao direito de ter filhos e não ter filhos. O direito de ter filhos está garantido na nossa sociedade. Existe toda uma infraestrutura para que as mulheres tenham filhos, embora nós sabamos que nem para todas as mulheres ter filhos significa a mesma coisa. Para algumas é uma enorme dificuldade, mesmo que elas queiram ter filhos. Outras mulheres não querem ter filhos. E aí nós temos uma parte do direito assegurada, né? Que é, por exemplo, a contracepção. Né? Você tem o direito a usar os métodos contraceptivos, os mais diretos, etc. Mas métodos falham, a violência sexual existe, a gestação pode acontecer nos momentos em que a mulher não está preparada ou não deseja, não quer ter filhos, né? E aí nós temos um problema sério, né, que eu falei, quando a gente fez a Constituição, a gente conseguiu que uma questão não entrasse, e foi uma vitória, que seria a proibição para todo e sempre do direito à interrupção da gestação. Hoje, nós temos que reafirmar esse direito positivamente, não só pela negação. Né? A garantia do direito das mulheres não serem criminosas porque realizam abortos, porque as mulheres realizam abortos. Né? As mulheres que têm dinheiro realizam abortos de forma segura porque podem pagar. As outras mulheres estão se arriscando todos os dias nesse exercício. Então, eu defendi isso desde os 16 anos, estou com 71, continuo defendendo, né, pelas filhas, pelas netas e pelas mulheres que virão. Coisas que virão. O que significa para ti hoje, e dentro dessa mesma lógica, porque eu acho que não tem como separar, tá? Enfrentar violência de gênero, especialmente diante de avanço de agendas conservadoras. Parece que fica cada vez mais, a gente faz um avanço, a gente volta, especialmente com relação às violências que nós sofremos. Como é que tu vê isso hoje, Télia? É gravíssimo. É gravíssimo. Né? Os nossos direitos estão sempre... As agendas conservadoras, a gente jamais imaginava que teria o retrocesso que a gente teve. Vamos começar assim. Né? A gente vinha num processo crescente de aquisição de direitos e de abertura na sociedade, achando assim... eu me lembro, assim, até 2014, mais ou menos, 2015, quando alguém reclamava dos direitos humanos no Brasil, eu falava, de fato, tem violações de direitos humanos, mas nós nunca vivemos num patamar de garantia de direitos humanos como nós estamos vivendo até hoje. Né? Porque a legislação, os planos nacionais de direitos humanos, as conferências nacionais, internacionais, a visibilidade das agendas de direitos humanos, das mulheres, crianças, adolescentes, pessoas LGBTs, racismo, tudo isso estava colocado, as mulheres estavam colocadas na sociedade. Então, a gente estava assim, vamos só para frente daqui um pouco. E, de repente, vem essa onda conservadora mundial, né, com um papel muito forte dos Estados Unidos, está aí o que nós estamos vivendo, né, essas ameaças absurdas aos povos de todo o mundo, né, os Estados Unidos ameaçando a Europa, é algo que não é impensável, né? As violações como quase um padrão. Eu acho que tem o problema que nós tivemos no Brasil, que acho que está colocado na sociedade também, foi o problema das religiões fundamentalistas, né, que jogaram e continuam jogando um papel muito forte quando apregou papéis de gênero ditados pela concepção patriarcal,
né? Mulheres desvalorizadas. Isso teve um peso muito forte na retomada da manifestação misógina, que eu acho que vinha como algo que sempre existiu, né? Historicamente falando, mas que tinha um freio social porque a sociedade estava avançando. Uhum. No momento que a gente tem um freio, né, nesse tipo de manifestação, se abriu uma caixa de Pandora e saíram todas as podridões. E nessas podridões vieram todos esses ódios, né, que nós vemos aí disseminados na sociedade, naturalizados, ao ponto das pessoas dizerem publicamente coisas que já não tinham mais coragem de dizer publicamente. Hoje se diz até da tribuna da Câmara dos Deputados, se diz nas câmaras de vereadores, né? Aqui, outro dia, eu estava aqui numa audiência em Viamão e as vereadoras relatando que tem vereador dentro da Câmara ali que diz para elas, vão para casa fazer comida e lavar roupa. Diz para as vereadoras. Quando uma mulher na política é atacada dessa forma, seja uma senadora, como foi outro dia atacada uma senadora, sejam deputadas, que são atacadas todos os dias na Câmara dos Deputados, eu acompanho a agenda da Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, quando se faz isso nesses lugares, com essas mulheres que para nós são simplesmente o máximo, porque elas nos representam. Imagina com as mulheres no seu cotidiano. Então, se os nossos exemplos são atacados por pessoas que fazem esse ataque porque sabem que com isso aumenta seus seguidores nas redes sociais, o que diremos, né, das outras mulheres? É muito normal qualquer homem falar qualquer coisa para qualquer mulher. Fica tudo autorizado. E quando a gente fala de mulheres na política, na liderança, nós falamos de sociedade, de democracia e de futuro. E essas conversas só existem porque há instituições que acreditam no poder do diálogo para transformar realidades. O Mulheres Políticas é viabilizado por quem apoia este compromisso. Agora, a palavra é de quem torna este espaço possível. O Rio Grande do Sul está passando por um momento decisivo. A crise climática, o baixo crescimento econômico e populacional exigem novas ideias e ações concretas. Por isso, em 2025, a Assembleia Legislativa levou o Fórum Democrático a todas as regiões do Estado, reunindo vozes, debatendo soluções e apontando caminhos com investimentos em sustentabilidade, tecnologia, infraestrutura e reindustrialização. Milhares de gaúchas e gaúchos participaram, mostrando que o futuro se constrói com diálogo e participação. Dentro da Assembleia, o compromisso também virou atitude, com economia de recursos, uso de energia renovável e redução de descartáveis. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Crescimento sustentável é agora. A gente falou de algumas atividades dentro desse ativismo coletivo. Desde o começo da tua história, tu vem falando de redes, da importância da construção dessas redes. Movimentos urbanos, juventude, qual é o papel disso hoje? A gente vem enfraquecendo, ao mesmo tempo que a gente fala tanto em rede de apoio, a possibilidade que as ferramentas de comunicação estão aí para utilizar. Como é que tu vê isso? Esse papel, ele é o mesmo? Ele se modificou? Ele nos ajuda, nos atrapalha quando a gente fala no nosso crescimento, no crescimento dos nossos direitos? As redes, para mim, assim, que eu tenho estudado sobre redes há muito tempo.
tenho atuado em redes, a minha história por dentro das redes, né? Eu fui secretária executiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, integro uma rede latino-americana, que é a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, integro uma outra rede, que é a Rede de Jornalistas, Internacional de Jornalistas com Visão de Gênero, né? Então, assim, a minha história, a minha construção, ela sempre esteve vinculada a redes enquanto forma de estabelecer grandes trocas, né, e processos de solidariedade e de informação, crescimento conjunto, etc. Mas as redes também se tornaram o nome que se dá, né, para estruturas no âmbito governamental e não governamental, estruturas públicas, para proteger as pessoas, né? Que são as redes de políticas públicas que a gente considera que estão muito enfraquecidas, principalmente para as mulheres. Essas redes têm sido enfraquecidas pela falta de investimentos públicos e pelo negacionismo, na incompreensão de que os problemas que afetam as mulheres, eles são muito maiores do que você, por exemplo, frente à violência, você apenas oferecer polícia. Né? As políticas públicas, elas têm que ser impregnadas de um caráter que a gente costuma dizer, né, holístico, né? As redes, elas têm que contemplar o conjunto o conjunto de respostas que os problemas complexos exigem. A gente, né, tende a ser visto de uma forma meio compartimentada, isso fragiliza todo o processo. Exatamente. Né? Quando a gente tem redes de políticas públicas fragmentadas, as respostas vão ser fragmentadas e a solução do problema não será encontrada. Né? No tema da violência contra as mulheres, no qual eu atuo, pelo Levante Feminista contra o Feminicídio, Lesbocídio e Transfeminicídio, a resposta só pode ser por meio de redes. Né? Porque nós estamos tratando de um problema tão complexo que ele precisa de mudanças no campo da educação, ele precisa de um diálogo entre segurança pública e saúde, ele necessita serviços especializados que façam escuta das mulheres, precisam espaços de redes que analisem o que está acontecendo dentro dessa rede para que ela possa ser aprimorada. Né? Então, as redes são essas estruturas complexas que precisam de muitas pessoas interagindo dentro delas, ou seja, as redes, elas são produtoras de um movimento sinérgico. Né? Tanto é que o Edgar Morin, ele tem ele afirma o seguinte, né? Um grande biólogo e filósofo, né? Que ele dizia, as redes são muito mais do que a soma de suas partes. Porque se nós juntamos 3 pessoas, elas têm a capacidade de multiplicar tão grande quando elas constituem uma rede, que elas vão fazendo um movimento de tal dimensão de sinergia, né, que ela desafia a própria física. Né? Então, ele analisa a partir da própria física quântica. Né? Porque é um tal, ela tem uma capacidade de multiplicação que está muito acima da nossa capacidade de calcular. Né? Então, a gente está falando de algo muito forte. E estamos falando de redes sociais. Né? De redes sociais mediadas por tecnologias, porque eu também gosto de fazer essa separação. Né? Uma coisa são as redes sociais, né? A outra são as redes de políticas públicas. A outra rede que nós vamos falar é das redes que trabalham com mediação de tecnologias e que, exatamente por oferecer muitas ferramentas,
ela e as ferramentas para seu uso dependem de você ter equipamentos, ter acesso a aplicativos, a softwares, a ter uma conta que te dê um belíssimo pacote de internet, cobertura, etc., e saber operar isso aí, ela não é democrática. Ela não é democrática. Ela é democrática, ela é um super instrumento para quem tem os meios de usar. Então, a gente continua tendo uma brecha digital. Então, estamos falando de redes sociais mediadas por tecnologias, né, que produzem, né, todo um mundo digital, produzem informações que podem ter uma capacidade de chegar ao mundo todo, né, através de todas as linguagens que estão inseridas dentro desse universo, mas que elas persistem na desigualdade de acordo com quem é capaz de saber interpretar esses sinais, operar esses sinais e não só consumir aquilo que está dentro dessas redes, mas também produzir conteúdos. Então, hoje nós temos muito conteúdo produzido, mas muito mais conteúdo produzido do que gente consumindo. Temos mais gente consumindo do que produzindo. Então, sair da condição de mero consumidor e reprodutor e replicador de conteúdos de rede para mais gente poder produzir produtos de qualidade faria toda a diferença na democratização desse mundo digital. Então, você veja que a gente está tratando aqui de tanta altamente coisa, complexo. Nós estamos tratando de coisas assim, muito complexas, né? Mas assim, que fazem todo sentido num mundo globalizado, como a gente vive, e em que todas as questões estão muito imbricadas. A gente vai se encaminhando para o finalzinho. Eu queria, na verdade, te pedir, né, uma recomendação para uma mulher que está entrando neste universo do feminismo político, que está começando a tatear isso. Existe uma recomendação, uma bandeira, um olhar que talvez seja interessante de entrada para esse universo todo? Bem, eu penso assim, que entrar nesse universo da política, ou você entra de salto alto, simbolicamente falando, ou você vai ficar sempre por baixo, né? A mulher que quer entrar na política, ela tem, obviamente, que ter a disposição de aprender muito com outras mulheres, se somar a outras mulheres, mas entrar com uma postura de quem quer disputar esse espaço, né? Então, acho que o aprendizado, a consciência do que é ser mulher, da necessidade de sororidade entre as mulheres, mas também de consciência de que nem todas as mulheres são iguais, né? Que nós somos diferentes no mundo da política de acordo com os projetos que nós levamos, né? Que não existe política sem classe, né? Nós carregamos os conteúdos que as classes às quais nós integramos e participamos e vivemos nos colocam. Então, nós somos tudo isso, né? Mulheres são classe, mulheres são raça, mulheres são gênero, mulheres são identidades. Nós somos tudo isso, né? Dentro da minha visão de mundo, que a gente deve entrar na política para transformar o mundo e não para que ele fique como ele é. Perfeito. Né? É para transformar, mudar, virar de cabeça para baixo e as mulheres numa condição de igualdade em relação a todos os outros integrantes dessa sociedade. O feminismo se constrói muito mais por linhagens do que por figuras isoladas. Eu sei que a Télia, com certeza, inspira muitas mulheres, mas eu queria entender quais mulheres ou movimentos foram decisivos na tua formação política, individual.
Uau! Gigante, Uau, né? Essa é gigantesma, né? E seria um lugar comum eu dizer, né, que eu me inspirei por mulheres incríveis, né? Acho que se a gente pensar em Brasil, por exemplo, a gente não pode deixar de falar em Berta Lutz, né? Que é a mulher que puxou a luta pelo voto, né? Não posso deixar de falar em mulheres no mundo, né? De Simone de Beauvoir, de Angela Davis, né? De Rosemarie Muraro. Eu sou dessa geração que Eliette Safiotti, né? Que trouxe todo o tema do patriarcado, trouxe para nós, né? Heloísa Buarque de Holanda, deixa eu ver quem mais hoje, né? Porque continuam, essas mulheres velhas continuam na ponta aí. Silvia Federici hoje, né? Jogando um papel fundamental, né? E outras que fizeram parte da minha vida, né? Como a Ene de Bax, né? A Alicia Pérez, mulher maravilhosa aqui do Rio Grande do Sul, baiana, a Ene de Bax, que nos inspira. Temos um acervo maravilhoso em Porto Alegre chamado Acervo Ene de Bax, na sede do Coletivo Feminino Natural, que é incrível. Dilma Rousseff, né? Que eu tive, assim, o privilégio, né, de ter sido assessora de imprensa dela no pós-impeachment, né? Viajei pelo mundo com ela e aprendi o tempo todo. Foi, assim, talvez uma das maiores escolas da minha vida. Então, acho muitas mulheres incríveis, né, por esse Brasil aqui, que eu nem saberia dar uma lista maior que essa. Eu estou omitindo milhões de mulheres, né, porque eu sou uma leitora maluca que lê todos os dias e me inspiro em grandes escritoras brasileiras e do mundo, que também têm me ensinado muito, né, sobre pensar, sobre filosofar, né, e buscar caminhos, né? Então, eu só tenho a agradecer a essas mulheres incríveis que têm feito a humanidade melhor. Com essa fala, a gente vai se encaminhando para o finalzinho. Muito obrigada pela sua companhia. Se esse episódio trouxe reflexões importantes, se você acha que pode interessar a mais alguém, compartilhe. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa convidada super especial. Nos deu uma aula aqui, foi uma conversa maravilhosa. Eu te agradeço por estar aqui, dividir a tua visão de mundo com a gente, ajudar a esclarecer algumas questões que às vezes a gente traz para a mesa e elas ficam obscurecidas. Então, muito importante trazer essa tua fala. Deixo à disposição a câmera se tu quiser deixar uma mensagem final, Tânia. Eu quero agradecer, né, dar voz às mulheres, assim, uma grande contribuição que esse teu podcast traz, né? Mulheres políticas, né? O nome já é desafiador. Muito. Né? Porque você não está falando mulheres na política, você está falando mulheres que se constituem, né, politicamente e que vêm ao mundo aprender e emprestar também um pouco da sua trajetória. Então, eu agradeço muito a possibilidade, agradeço a quem teve paciência de me ouvir também, que eu falo muito. Para nos brindar, foi ótimo. E que você continue mantendo esse espaço aqui, que com certeza é uma grande contribuição para o empoderamento das mulheres. O empoderamento no sentido de troca de conhecimentos e habilidades. Esse é um conceito de empoderamento que eu gosto muito, né? Quando a gente troca informação, a gente produz conhecimento, porque, segundo Paulo Freire, né, quando a gente troca informação, a gente pensa, né, e é só assim que a gente produz o conhecimento. É no pensar, no refletir e no compartilhar.
Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Muito obrigada pela sua participação. Se quiser mais conteúdos como esse, acesse mulherespoliticas.com.br. Se quiser mais um canal para falar com a gente, fale@mulherespoliticas.com.br. Um grande abraço e até a próxima.